Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências, e nesse momento vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de número 1. Na nossa aula de número 1, temos sistema Sol, Terra e Lua, e no detalhamento, posições relativas entre Terra, Sol e Lua, modelo de observatório das fases da Lua, a influência ou não das fases da Lua no cotidiano dos povos da Amazônia. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a Lua. E eu sei que muita gente, já fala sobre ela e talvez você já tenha até assistido filmes, que são inspirados aí na Lua, nos conhecimentos sobre ele e principalmente sobre essa missão aqui, que é a missão Apollo 11, que levou o homem até a Lua. E aí talvez você já tenha se imaginado, como seria eu ser um astronauta, entrar aí dentro de uma nave espacial e chegar até lá, Então, foi isso que aconteceu com esses astronautas, Eles embarcaram aí nessa missão. E embora pareça até ficção científica, o fato de o homem ter pisado na Lua foi ali um grande feito revolucionário, para toda a humanidade e contribuiu também para os avanços científicos daquela época. E aí, só para a gente situar, misturar aí um pouquinho de história com ciências, naquele momento o planeta, estava se recuperando de uma segunda guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aí grandes potências como os Estados Unidos e a União Soviética estavam ali numa verdadeira disputa para ver quem tinha mais poder, quem podia aí produzir mais conhecimento científico, mais conhecimento tecnológico. E aí a União Soviética saiu à frente, mandando o primeiro satélite artificial para a órbita da Terra, e os Estados Unidos não quis ficar atrás. Então, o presidente, na época dos Estados Unidos, declarou ali, em uma reunião lá na década de 60, que naquela década ele ainda queria mandar o homem para a Lua. E foi o que aconteceu, No ano de 1969, a missão Apollo 11, muito bem sucedida, mandou então alguns astronautas para a Lua. E o primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong. Ele que declarou, uma frase muito fatídica, dizendo que um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, Então, todo mundo que pôde acompanhar através da televisão, pôde assistir aí a esse grande feito, que realmente foi histórico e marcou aí, a nossa história, e na humanidade de um modo geral. Várias outras missões, tiveram aí também a intenção de chegar até a Lua, mas infelizmente não foi bem sucedida e somente a Apollo 11 é que conseguiu esse feito. Porém, após a Apollo 11, tiveram outras missões também que tinha como alvo, a pesquisa na Lua. E durante essa missão da Apollo 11, eles conseguiram ali coletar rochas, da Lua, conseguiram ali fazer várias pesquisas e chegaram no objetivo final, que era então, chegar até a Lua. Então, como é interessante a gente saber um pouquinho dessa história, E a gente vai aprofundar aí o nosso conhecimento sobre a Lua, Vamos aprender um pouquinho mais sobre ela. Então, vamos começar aí para saber como é que é a relação da posição, do nosso planeta Terra com o Sol e também com a Lua. Então, a gente vai observar um pouquinho sobre isso, A gente sabe que o nosso planeta, o planeta Terra, ele é apenas um dos vários planetas que fazem parte do sistema solar. E aí a gente percebe também que a Lua, ela é o satélite natural da Terra, Ela não vai emitir luz própria, mas ela é um astro que brilha bastante no céu, noturno, quando a gente observa ela sendo iluminada pelo Sol. E a gente vai perceber, que até a distância que a gente tem da Lua para a Terra, caberiam todos os planetas do sistema solar e ainda sobraria, alguns quilômetros aí. Então, se a gente pudesse colocar todos esses planetas alinhados entre a Lua e a Terra, ainda sobraria espaço, E a gente vai ver algumas informações importantes a respeito desses três astros, que estão aí nessa relação.
Então a gente vai ver primeiro que o Sol, ele tem aí, olha, ele é uma estrela, tá? Que é ele que vai fornecer a luz ao planeta Terra e ele é o centro desse sistema solar, né? E a distância da Terra é de aproximadamente 149,6 milhões de quilômetros em relação ao Sol. A gente percebe também que outro astro aí, né, tem algumas informações. Olha, nosso próprio planeta, né, ele é o terceiro planeta a partir do Sol e ele está, então, a 149,6 milhões de quilômetros de distância do Sol. E a gente tem aí a distância da Terra para a Lua, que é de aproximadamente 384,400 quilômetros. Então, é muito chão, né? São muitos quilômetros de distância. E como é que fica aí a relação da Lua, né, com esses outros astros? A gente observa que a Lua, ela também, né, tem uma distância e ela é o único satélite natural da Terra. A gente sabe que outros planetas têm mais de uma Lua e a distância do Sol, que é a distância aí, né, também a mesma da Lua ao Sol, é de aproximadamente 149,6 milhões de quilômetros, tá? Então a gente aprendeu aí um pouquinho, né, alguns dados sobre esses astros, tá certo? Mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Lua. Então vamos observar aí algumas principais informações sobre ela. Primeiro, seu nome, né? O nome Lua vem de Luna, que é o nome romano para a deusa grega Selene. Então, na verdade, a gente tem aí um nome que é Selene, né? Mas também chamamos de Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra e ela está localizada aí a 384.400 quilômetros do planeta e a cada ano ela se afasta aí cerca de 3,78 centímetros, tá? Então esse astro ele está aí se afastando a cada vez mais, né? Mas bem pouco. Bom, ela apresenta também uma exosfera fina e frágil e sua estrutura é composta por crosta, manto e núcleo, tá? A sua superfície está repleta de crateras, de impacto, fragmentos de rocha e poeira, tá? Porque ela está ali no espaço, né, recebendo toda essa interferência. Ela formou-se aí há cerca de 4,5 bilhões de anos do impacto de um enorme meteorito na Terra. Então, essa é a hipótese mais aceita, né, a teoria mais aceita, de que ela se formou a partir de um impacto de um enorme meteorito com a Terra. A forma como enxergamos a sua iluminação da Terra constitui as suas fases. Então, você observa que a Lua, ao longo, né, do mês, ela vai mudando ali, né, a forma que a gente observa ela. Sua interação com o planeta produz fenômenos como marés e os eclipses, tá? Então a gente viu aí algumas informações bem importantes sobre o nosso satélite natural, que é a Lua. E como satélite natural, né, a sua parte iluminada é vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar, certo? E a gente vai ver como isso acontece, né? Então, ela apresenta aí 3 movimentos principais, tá? A gente está vendo aí na nossa imagem que existe o planeta Terra, o Sol e a Lua. E conforme esses 3 se movimentam, né? Na verdade, aí o Sol ele está no centro desse sistema e quem se movimenta é o planeta Terra. E conforme ele vai se movimentando, vai recebendo essa luz do Sol. E com a Lua não é diferente, tá? Ela vai apresentar aí 3 movimentos principais. O primeiro deles que a gente vai falar é a rotação, que é quando ela gira em torno do seu próprio eixo. Também temos aí a revolução, que é o movimento que ela faz ao redor da Terra. E nós temos ainda o movimento de translação, que é ao redor do Sol juntamente com a Terra, né? Então, esse satélite, né, esse astro, ele vai ter esses 3 movimentos e conforme esses movimentos a gente vai observar aí que a forma como a gente visualiza a Lua vai também modificando. E por conta disso, né, a gente observa que existe uma face oculta da Lua, ou seja, uma parte dela que nós não conseguimos visualizar daqui do nosso planeta. Então a gente vai entender melhor sobre essa face oculta da Lua.
A razão pela qual sempre vemos a mesma face da Lua é devido à rotação sincronizada. Isso significa que a Lua leva o mesmo tempo para completar uma rotação em torno do seu eixo e uma revolução ao redor da Terra. Então, observem aí que essa face oculta, né, é quando a gente não consegue ver o outro lado da Lua, né? E como isso acontece? Como o nosso planeta ele está girando e a Lua também está girando ao redor dele, em quase uma sincronia ali, né? Então a gente vai observar que não é possível ver o outro lado, porque já foi, né? Já está ali girando e o nosso planeta também girando bastante rápido, por isso a gente não consegue perceber, tá certo? E a gente vai entender um pouquinho sobre essas fases da Lua, né? Todo mundo gosta aí de observar, né, o céu noturno, quando a gente consegue visualizar bem esse astro no céu, né, iluminado, e muitas vezes ele não está tão iluminado assim, e a gente vai entender que isso corresponde às fases da Lua. Então observe aí que em função do ângulo de incidência da luz solar, no caso, né, sobre a superfície da Lua, temos aí 4 fases distintas. São elas a lua crescente, a lua nova, a lua minguante e a lua cheia, tá? Então, olha só que bonita essa imagem, né, que mostra pra gente um pouquinho de como acontecem essas fases da Lua. O momento que você observa aí que está escuro, né, em um dos lados, é quando a gente tem uma sombra do planeta Terra projetada sobre esse astro, tá? E quando a gente observa ele bem iluminado, isso quer dizer que ela está recebendo ali a luz solar na sua integridade, tá certo? Então, por isso que ao longo aí dos dias a gente vai observar essa mudança, né, no aspecto visual da Lua, tá? E a gente vai conhecer um pouco detalhadamente sobre essas fases da Lua. A gente observa aí que existe a lua crescente, que é a vista parcial da Lua do ponto de vista terrestre, como se fosse um semicírculo, também chamado de quarto crescente. Então observe aí que nós temos, né, aí uma parte iluminada da Lua, tá? E vai formar uma espécie de semicírculo, né? Quando a gente observa apenas aí uma parte dela iluminada. Então, nesse caso, a gente está dizendo que é lua crescente, tá? Também chamada de quarto crescente. A lua cheia ocorre em razão do posicionamento terrestre entre o Sol e a Lua, que permite ver a Lua totalmente iluminada. Então, nesse caso, a gente tem aí a lua cheia, né? Que é quando ela está completamente iluminada pela luz do Sol. Sempre lembrando, né, que a Lua ela não tem luz própria, tá, gente? Então, ela vai brilhar no céu, né, quando ela recebe essa luz solar. A gente vai observar as outras 2 fases da Lua. Nós temos aí a lua minguante, também chamada de quarto minguante, e ocorre a formação de um semicírculo do lado oposto ao quarto crescente. Nessa fase, a gente já vai observar essa iluminação do outro lado, né, do lado oposto aí da Lua, certo? E a gente diz que é a lua minguante, tá? Então, quando ela está recebendo essa luz aí bem nesse outro lado. E nós temos aí, por fim, a lua nova. A iluminação da lua, né, somente do lado oposto ao visível na Terra. Nessa fase não é possível ver a Lua a olho nu do planeta Terra. Então a lua nova, gente, ela está totalmente escondida, né? É como se nós estivéssemos vendo apenas o lado que está voltado para a Terra. Na verdade, nós visualizamos apenas o lado que está voltado para a Terra e por isso a gente não consegue ver o lado que está iluminado, porque é o lado que está recebendo a luz do Sol, né? E nós estamos do lado oposto, certo? Então a gente vai observar melhor, né, esse movimento que a Lua faz, né, ao redor da Terra, ao redor do nosso planeta. Então observe aí nessa imagem, olha, o que a gente está vendo. Estamos vendo a órbita da Lua
ao redor do nosso planeta, né? E como é que vai acontecer então? Observe aí que conforme o planeta gira, ele está girando mais rápido que o movimento que a Lua faz, né, em torno dela mesma e também ao redor do nosso planeta. Por isso que em cada fase a gente vai observar a iluminação dela de forma diferente, tá? Esse ciclo lunar, pessoal, ele leva aí cerca de 29 dias, né? Quase que ali um mês completo, né? Então aí a gente consegue observar que ela vai se tornando, né, iluminada à medida que ela vai dando essa volta no nosso planeta, tá certo? Então a gente observa aí, olha, a Lua no quarto minguante, que é quando ela está recebendo apenas ali de um lado, né, essa iluminação. Quando ela está realmente minguante, né, que está entre a transição de quarto minguante para a lua nova. Depois a gente vai observar que ela vai passar para a fase lua crescente, certo? Que começa a receber cada vez mais essa iluminação. Só para a gente observar aí, né, de uma forma melhor como é que funciona, né? Como é que é a Lua nesse aspecto aí mais aproximado, tá? Então a gente observa que ela tem realmente essas crateras, né? Que é bem característico aí da Lua. Então a gente observa aqui o lado oposto, né? Por exemplo, que é quando esse astro está recebendo a iluminação do Sol apenas do outro lado, tá? A gente não vai conseguir observar aqui do nosso planeta e aí ela vai estar completamente escura, né? Que é quando a gente chama de lua nova, então, certo? Bom, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre a influência que a Lua tem, né, sobre o nosso planeta, tá certo? Então a gente vai observar aí que existem alguns fenômenos que são responsáveis aí, né, dessa relação da Lua com o nosso planeta. O primeiro fenômeno que a gente vai falar é a ocorrência das marés. A principal ação da Lua sobre o planeta Terra é a ocorrência das marés, que derivam aí da ação da gravidade lunar, que atrai diretamente as águas oceânicas em um processo conjunto com o Sol, tá certo? Então, a gente aprende, né, até mesmo aí do conhecimento da física, que as grandes massas, ou seja, esses corpos celestes, eles vão ter ali aquela gravidade, né, vão então se aproximar, tá? E aí, nessa proximidade, eles acabam atraindo, né, tanto o planeta, tanto o astro, como aquilo que está dentro deles também. Então, as marés, que é o aumento, né, dessas águas oceânicas, dos mares, né, que vai sofrer essa influência da Lua. Existem lugares, né, aqui mesmo no Brasil, que tem praias, né, no litoral, em que as pessoas precisam observar esse fenômeno, né, para não correr o risco ali de, ao entrar no mar, essa maré subir e a pessoa sofrer um acidente, um afogamento, né? Então, esse conhecimento ele é muito importante, né, para o dia a dia das pessoas que convivem ali, né, nos litorais, por exemplo, tá? Outra influência, né, da Terra e também da Lua, né, dessa relação entre esses astros, é o eclipse lunar, tá? Então, esse fenômeno astronômico que acontece quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua e bloqueia total ou parcialmente a chegada de luz até a superfície lunar. Então é muito interessante quando a gente consegue observar o eclipse lunar, né? Ou seja, o eclipse noturno, quando a gente consegue observar ali que a luz da lua, né? Ou esse reflexo dela, da iluminação do Sol, ele é bloqueado ali parcialmente, né? Então a gente vai observar como é que isso acontece. Observe aí que o Sol, né? Nessa proporção realmente maior, ele vai iluminar o nosso planeta, certo? E essa iluminação vai aí gerar, né, uma sombra caso a Lua esteja no meio, tá certo? Então, quando que isso acontece? Quando essa Lua que está ali na órbita da Terra, ela se alinha com o planeta Terra e com o Sol, a gente vai ter então esse fenômeno chamado de eclipse. Observe aqui, olha, que a luz consegue chegar apenas do outro lado da Lua e nós que estamos aqui do planeta Terra, ao visualizar, não vamos enxergar, né, esse lado aqui da Lua formado aí, então, essa sombra, né,
que foi formada pela projeção dessa luz aqui na Lua, certo? E aí a gente pode ter um eclipse parcial ou um eclipse total. Isso vai depender da posição que nós nos encontramos aqui no planeta. Vai ter algumas vezes, né, que esse eclipse, ele vai ser, a gente vai conseguir visualizar ele de forma total se a gente estiver bem ali na frente, né, ou posicionado no nosso planeta de forma que a gente consiga visualizar. Mas se você tiver uma localização diferente, esse eclipse já vai ser visualizado de forma parcial, né? Então isso também depende muito de onde nós estamos observando, né, aqui do nosso planeta, tá certo? Então, o eclipse lunar, ele acontece dessa forma. A gente sabe que existe também o eclipse solar, que é quando, né, a gente já vai observar esse fenômeno durante o dia, e aí a gente vai perceber que a sombra da Terra que vai ser projetada, né, nessa iluminação do Sol, e a gente não vai conseguir, então, observar o Sol, né, diretamente, tá? Mas como a gente está falando aí da Lua, a gente observou, então, o eclipse lunar. E a gente vai avançar para falar de alguns fenômenos que podem acontecer também, né, em regiões onde não existe ali um litoral, massas oceânicas, né? Mas aqui na região norte do país, a gente consegue observar um outro fenômeno bastante curioso, que é chamado de pororoca. Então observe aí que esse termo, ele é derivado do tupi e designa estrondo. Corresponde aí a um fenômeno natural, onde acontece o encontro das águas de um rio com um oceano. O fenômeno se torna mais evidente nas mudanças da fase da Lua, especialmente na Lua cheia e Lua nova, tá? Então é um fenômeno aí que causa um estrondo, né? Causa aí um barulho, e foi designado então esse termo pororoca, né? Para isso é formado até muitas vezes ondas, né? Um pouco grandes, como aquelas que são formadas nos mares. E existem pessoas, né, até atletas, que são aí, que vão buscar essas regiões para praticar, né, o surf, para praticar alguns esportes relacionados às ondas. Então eles procuram também esses lugares quando não tem ali, né, não é possível chegar até o oceano, até as praias que realmente são banhadas pelas águas oceânicas, né, pelos mares. Então, esse encontro dessas águas do rio e do mar forma, então, esse fenômeno, né? E isso é mais comum justamente nessas fases da Lua, em que nós podemos observar a Lua cheia ou Lua nova, porque essa gravidade que a Lua vai exercer sobre o nosso planeta vai atrair essas massas de água, né? E vai fazer com que elas se movimentem ali de uma forma diferente do que seria o habitual, tá certo? A gente aprende, né, cresce ouvindo aí bastante informações a respeito da Lua. E é interessante a gente saber que algumas dessas histórias que a gente ouve podem ser mitos e outras podem ser verdade, né? Então, do ponto de vista científico, a gente vai aprender que algumas dessas histórias, elas são realmente verdadeiras e outras, na verdade, são muito mais mitos, né? Aquele conhecimento que a gente também vai adquirindo aí da nossa cultura, né? Dos nossos familiares, histórias que vão passando de uma geração para outra, e a gente vai saber, então, o que seria, de fato, né, um conhecimento científico e o que seria, então, apenas um mito relacionado a esse astro aí, que é a Lua. Então, a gente vai observar, por exemplo, a influência da Lua na natureza, né? Então, vamos observar. Acredita-se que na lua cheia, no caso, né, os animais ficam mais agitados pelo excesso de luz e por isso são presas mais fáceis. Assim, alguns povos aproveitam essa fase lunar para caçar. Muitos agricultores se baseiam nas fases da lua para determinar qual o melhor período para o plantio e colheita. Então, sim, né, a fase da lua pode influenciar os animais, porque eles vão perceber que ao ficar mais iluminado, né, aquele céu noturno, alguns animais podem, né, se esconder, porque senão eles seriam presas fáceis
para outros animais, né, que são predadores, tá? Então a gente viu aí, por exemplo, as onças, né, animais ali que são predadores, eles estão mais ativos nos dias de lua cheia, por exemplo, porque eles estão procurando ali as suas presas. E as presas, por sua vez, né, tendem a se esconder nesses dias porque elas sabem que podem se tornar presas, né, numa situação como essa, ficar mais visíveis, tá? E caçadores, né, aproveitam também esse momento para ir em busca das suas caças. E os agricultores também acabam se baseando, né, nesses ciclos lunares para entender um pouquinho mais, né, sobre o plantio, sobre a colheita. Então eles acabam se baseando, né, nesse conhecimento para definir ali qual seria o melhor período para plantio e para colheita, né? Mas a gente vai ver que existem alguns mitos relacionados aí à lua, então vamos observar. No caso aí do parto e as fases da lua, é muito comum a gente encontrar, né, relatos como, nossa, eu nasci no dia de lua cheia, né, quando a lua cheia apareceu, logo a mãe ali sentiu as dores do parto, né? Embora sejam encontradas variações consideráveis na frequência de partos dentro das fases da lua, não há evidências estatísticas que comprovem essa relação, né? Nossa, mas eu conheço uma pessoa, eu mesmo nasci numa noite de lua cheia, né? Isso pode sim ter uma relação, mas até o momento, né, nenhum artigo ou estudo científico conseguiu comprovar, né, essa relação aí entre a lua e o parto, tá certo? Outro mito aí bastante difundido, gente, é o corte de cabelo relacionado a fases da lua. Então a lua, ela pode influenciar ou não, né? Será no crescimento desse cabelo? Muita gente vai escolher ir lá no salão de beleza cortar o cabelo só quando tá naquela fase da lua muito específica, senão o cabelo não vai crescer direito, né? Isso, na verdade, acaba sendo um mito, tá, gente? Porque a lua, ela só vai agir sobre massas muito extensas, como o oceano. E o nosso cabelo tão pequenininho aqui, né, não vai ser influenciado, talvez, por essa fase da lua. Mas, claro, se você corta o seu cabelo naquela fase da lua e você observa que ele cresce melhor, né? Tudo bem, pode continuar cortando, né? Não vai influenciar em nada. Se para você funciona, então tá tudo certo, né? O importante é a gente saber que não existem estudos científicos que comprovem de fato essa eficácia, tá bom? E existem ainda outros mitos relacionados, né, à lua e as suas fases. E existem aí algumas histórias que são contadas para a gente desde a nossa infância, né? E algumas estão até relacionadas ao nosso folclore brasileiro. Então a gente vai observar aí uma dessas histórias, né, que nós aprendemos, que é aí a lenda da amazônica da Vitória Régia, tá? Nessa lenda, Nayá era apaixonada por Jaci, que no caso aí os personagens representam, aí Jaci representa a lua, né, o personagem masculino, querendo ser transformada em estrela por ele. Foi transformada em Vitória Régia por Jaci, que é a lua, depois de, ao ver o reflexo da lua, se jogar em um igarapé. Então, as histórias, né, que são contadas com algumas pequenas variações, elas contam que Nayá, que era essa índia, gostava de observar a lua e queria muito se aproximar dela, né? Então, esse nome Jaci era aí denominado a lua, mas as pessoas alertavam, olha, se você se aproximar demais, você vai acabar virando uma estrela, né? E aí, numa noite de lua cheia, a Nayá foi então até o igarapé e, vendo ali o reflexo da lua, ao tocar, né, nesse reflexo, ela acaba caindo na água e se afogando. E aí a lenda nos conta que Jaci, né, a lua no caso, ficou com dó, né, da pequena indígena e, ao invés de transformar ela numa estrela, transformou ela na Vitória Régia, né, que é essa planta aquática que a gente observa aqui na nossa região, que é muito bonita, né? Então, a gente viu aí algumas informações importantes a respeito da lua, vimos, né, que existem alguns mitos relacionados a ela e outros conhecimentos que realmente são verdadeiros a respeito disso, né? Eu espero que você tenha aí curtido a nossa aula e aprendido um pouco mais, e até a próxima.